Bom dia, vamos iniciando a nossa preparação de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Deus por este dia, por tudo que Ele nos oferece neste dia, pela possibilidade de enxergar, pela possibilidade que temos de ouvir, de falar, pelos dons que Ele nos deu de sentir, de ouvir, de agradecer, de amar, de perdoar, de servir. Então vamos agradecendo a Deus por todas essas dádivas que Ele nos deu neste dia de hoje. Agradecendo com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos, vamos iniciando a nossa reflexão de hoje. Escolhi o livro hoje, Momentos de Reflexão. Este livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o nosso direcionamento na nossa vida. Quais os caminhos que nós estamos escolhendo e que muitas vezes nós temos dúvida, né? Nessa direção, nesse caminho. E aí muitas vezes a gente não sabe qual caminho percorrer, qual caminho tomar. E muitas vezes a gente utiliza a razão. Então vamos lá. Diante de todos e de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão, a fim de que não venhamos a perder os melhores valores do tempo e da vida, por ausência de equilíbrio e de falta de amor. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que Ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convenha, a consciência tranquila. Então, quantas vezes, nós nos deparamos com situações na nossa vida, com algum obstáculo, algum problema a ser resolvido, alguma decisão a ser tomada, algum caminho a ser escolhido, e aí muitas vezes nós não sabemos qual direção tomar. Muitas vezes a gente pede opinião para um, pede opinião para outro, às vezes ajuda, às vezes pode nos confundir mais, porque a gente precisa lembrar que o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, e que, na verdade, cada um de nós temos o nosso caminho a percorrer. Então, é claro que é importante a gente ouvir a opinião das pessoas próximas e que nós confiamos e que nós gostamos, e que sabemos que quer o nosso melhor, mas a gente precisa sempre usar o crivo da razão, da nossa razão. Por quê? Porque a nossa consciência é Deus falando na nossa consciência.
nos mostrando o caminho a ser percorrido, as escolhas a serem feitas. Então, por isso é importante a gente ouvir a nossa consciência. Só que muitas vezes nós estamos em dúvidas, né? Nós estamos inseguros. Mas quando nós estamos inseguros, é porque nós não estamos nos conectando com Deus. Nós não estamos nos conectando efetivamente com Jesus, com Deus, com a espiritualidade maior que nos orienta. Então, às vezes, quando a gente não conseguiu ainda escutar essa voz que vem de dentro de nós, que é a nossa consciência, é porque ainda não estamos nos conectando da forma que precisamos para obter essa certeza, né, daquele caminho a percorrer. Mas a oração, a prece, ela sempre nos leva a Deus, a Jesus. E ela sempre nos prepara para que nós possamos receber esta orientação do alto. E sem esquecer que todos nós temos o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde o nosso nascimento e que vai nos acompanhar até o nosso último dia aqui no planeta Terra. Esse protetor, ele foi escolhido. Quem é esse protetor? Não sabemos e nem precisamos saber. Só sabemos que ele é um espírito amigo ou familiar que quer o nosso bem, que está para nos ajudar. Então, vamos nos ligar mais com esse protetor. Vamos lembrar mais dele durante o dia. Vamos nos conectar com ele. Porque ele está para nos ajudar, para nos auxiliar. Ele, quando nós deixamos, né, quando nós cedemos esse espaço através de boas atitudes, bons pensamentos, de confiança em Deus, em Jesus, ele está pronto para nos ajudar. E nós conseguimos ouvir a sua orientação. Então, às vezes, quando a gente decide, a gente está pensando em fazer uma coisa e aí de repente, a gente decide fazer outra. Então, muitas vezes, é esse mentor nos auxiliando, nos direcionando, nos dando uma orientação, nos mostrando o melhor caminho. Então, quando fala que Deus não abandona seus filhos, é exatamente isso. Deus preparou toda a nossa existência. Ele preparou toda a nossa vida. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo auxiliados. Então, desde quando a gente nasce, a gente tem o nosso pai, a nossa mãe, depois vem os irmãos, vem os tios, vem os familiares, que são pessoas que são do nosso sangue, outras vezes não, mas que estão para nos auxiliar. E fora isso, nós temos esses amigos invisíveis que nós não enxergamos, mas que Deus colocou no nosso caminho para que nós conseguíssemos sermos bem-sucedidos na nossa existência, na nossa tarefa, na nossa missão que nós temos aqui a ser cumprida. Então, por isso a importância da gente sempre utilizar, né, todos esses recursos que nós temos e a gente ter o cuidado, né, de usar sempre o equilíbrio, usar sempre os valores, né? Então, quando a gente está com dificuldade de decidir alguma coisa,
a gente pensar, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para o outro? Né? Então a gente precisa verificar se o que a gente vai fazer, o que nós estamos decidindo, se vai ser bom para nós, se vai comprometer o outro. Se vai ser bom para mim, mas vai comprometer o outro, então já não tá bom. Porque nós temos que fazer as coisas que seja boa para nós, mas que também seja bom para os outros, para as pessoas que estão à nossa volta. Agora, tem coisas que às vezes ela beneficia só a nós. Tudo bem, não tem problema. Podemos nos beneficiar só a nós, desde que seja realmente um benefício duradouro. Porque a gente não pode também escolher as coisas que sejam um benefício momentâneo. Então, por exemplo, as drogas, as bebidas, o álcool, o fumo, às vezes aquela pessoa, ela acha que é um benefício para ela naquele momento. Mas e depois? E depois? Será que vai ser um benefício? Então, tudo a gente precisa saber escolher. Então, por isso que muitas vezes nós percebemos que falta entendimento e falta conhecimento daqueles irmãozinhos que ainda são ignorantes no quesito espiritualidade, amor, bondade, porque quando eles praticam o mal, eles estão pensando no benefício só deles e daquele momento. Eles não pensam que vai prejudicar o outro, que vai trazer problemas e dificuldades para o outro ou para muitas pessoas. Então, é desta forma que nós vamos tendo a certeza nas nossas decisões. Então, procurar realmente a gente ter um direcionamento sempre no bem, no amor e na paz de todos, porque não adianta eu ficar em paz aqui neste momento se eu não proporcionar a paz para os outros, para as pessoas que estão à minha volta. Então eu estaria sendo egoísta. Eu não posso ser egoísta. Se eu quero viver bem, se eu quero viver em paz, eu preciso pensar no meu próximo. Então, procurar realmente a direção, o caminho com Deus, com Jesus, né? O caminho dos valores, verdadeiros valores espirituais. Porque se a gente for buscar só os valores materiais, os valores da terra, aí sim nós vamos estar muitas vezes beneficiando só a nós e prejudicando o outro. Então, vamos tomar este cuidado, vamos tomar mais cuidado no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, para que nós possamos plantar sempre a sementinha do bem, a sementinha do amor, mas com razão, mas também com amor. Então é assim que nós devemos direcionar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras e a nossa vida. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham um bom dia e que possamos hoje refletir sobre isso. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.